Nesse momento, Thiago, o investidor deve olhar mais para o Brasil, para o exterior ou, na sua opinião, fazer ali um balanço entre os 2? Como é que fica, na sua visão, a bolsa de valores? Qual é a tendência da economia para o ano que vem? A bolsa vai dançar conforme os resultados eleitorais. Não precisa ser gênio para ver que a bolsa brasileira estava, indo bem conforme, as pesquisas de popularidade do governo foram se deteriorando. Trump que é o homem do momento, Tiagão. Ele que sacudiu o mercado, bolsa americana desabou, bolsa brasileira também caiu. E olhando para o cenário de bolsa de valores aqui no Brasil, Tiago, quais ações saem nesse momento mais prejudicadas? Quais ações saem mais beneficiadas nesse momento? Qual que é a sua visão como um cara que entende tanto de bolsa de valores aqui no Brasil? Vamos lá, os setores que o Brasil é naturalmente competitivo, eu acredito que tendem a sofrer menos e, quem sabe, talvez ganhar market share. O principal aí é o agronegócio brasileiro. Pouca gente sabe disso, mas existem muitos acordos comerciais que os Estados Unidos fez ao longo da sua história, em que ele aceitava ter um déficit comercial, por exemplo, com o Japão. Os Estados Unidos ele importa muito automóvel, muitos produtos eletrônicos do Japão, e em contrapartida, o Japão ele aceitava comprar produtos americanos, ainda que não fossem os melhores e mais baratos, para compensar esse desequilíbrio. Uhum. Dando nomes aqui aos bois, na verdade aos porcos, né? O comércio de porco do Japão, que durante muito tempo foi o principal importador de carne suína do planeta, né? A gente associa muito a alimentação japonesa ao sushi, mas quando você vai para o Japão, eu tive lá recentemente, o sushi não é uma coisa que se come todo dia. Eles comem muito outras carnes, entre elas a carne de suínos. O Brasil sempre teve uma dificuldade de penetrar, não exportava carne de suínos para lá. No momento que o acordo vai para o lixo, eu acho que cada país vai começar a pensar: bom, quem que tem carne de porco melhor e mais barata? Talvez o Brasil consiga mercados nesse aspecto. Então, o agronegócio brasileiro sofreu muitas barreiras, não apenas tarifárias, mas também sanitárias, que no momento em que não faz mais sentido importar dos Estados Unidos, talvez a gente consiga ganhar market share. Embora é muito difícil fazer essa conta, porque beleza, você ganha market share de um mercado menor, né? Porque a economia mundial vai sofrer, é inevitável, vai sofrer. É muito difícil fazer essa conta agora, mas eu diria que o agronegócio tende a sofrer menos do que outros mercados. Minério de ferro, também A Vale caiu bastante, para abaixo de R$ 50, né? caiu bastante. Isso você tem razão. Mas também é difícil de fazer contas, porque talvez a infraestrutura mundial vai ter que ser reconstruída. Essas fábricas que querem que construam, saiam da China e vão para território americano, talvez aumente a demanda por minério de ferro. Concorda? Sim, Boa parte desse crescimento da China foi para construir uma infraestrutura fabril, para exportar os produtos. sim. Se os Estados Unidos quer ter esse modelo de negócios, como aparenta ter, vai ter que também investir muito aço e minério de ferro. Será que eles têm isso? Então é muito difícil fazer essas contas agora. Lembrando, a gente pode fazer todo tipo de conta. Se as negociações se acalmarem, talvez tudo isso que a gente tenha falado ou planejado de menos comércio mundial, talvez vire mais comércio mundial. Então é muito difícil fazer qualquer tipo de previsão. O que que eu acredito que não vai se perder? Compra boas empresas, bons preços e empresas que tenham balanços fortes, né. Então, o agronegócio brasileiro, ele é competitivo em qualquer cenário, né. Eu acho que isso aí não vai deixar de ser, né. Então eu gosto de empresas do setor, de Energia agro. agrícola, Kepler Weber, Eu gosto muito dessas empresas, não Marfrig, talvez? o setor de carnes eu acho um pouco mais complexo, Scala. mas a cadeia da soja eu gosto bastante, né, o antes, durante e depois, né. Então a SLC é uma empresa que opera, antes e durante. A Três Tentos atua antes e depois, tem pouca fazenda. Empresas de soja como a Boa Safra, que fornece sementes de soja, acho que estão de certa forma blindadas disso tudo, porque o Brasil pode até ganhar market share, embora mesmo para o Brasil ampliar a produção, demore tempo. Então a China está retaliando os Estados Unidos, bacana, ela tem mais ou menos 60% da soja que ela importa do Brasil, uns 20% dos Estados Unidos. Ela vai deixar de importar dos Estados Unidos?
é o que tá se desenhando. Só que Sim. como é que se alimenta a população? O Brasil não consegue substituir esse volume de importação da noite para o dia. A gente acabou de sair da safra de soja. Ainda que a gente substitua os americanos, o que não acho que vai acontecer, ainda vai demorar no mínimo 1 ano. E como é que as pessoas se alimentam nesse próximo ano? Exato. Então, eu acho que assim, é muito fácil dar tarifa, o outro dar tarifa, mas depois vai ter a realidade das pessoas que vão ter que pagar essa conta e que os políticos vão ter que lidar com a impopularidade. A gente já está vendo que a queda de popularidade do governo brasileiro, um dos principais fatores é a alta do preço dos alimentos, que vai começar a bater Vai aumentar, né? Aos poucos a e no inflação. mundo vai acontecer isso daí. Exatamente. A desaprovação do governo Lula aumentou bastante porque o pobre está sentindo que está consumindo menos, né? Os alimentos estão mais caros, a Só que inflação. imagina isso em escala global, André, e o chinês fazer isso. Como é que o governo chinês vai lidar com isso? Beleza, lá eles conseguem talvez coibir uma outra manifestação e tal, mas tem uma hora que Tem uma hora que não adianta, né? Nesse momento, Thiago, a Bolsa Brasil, na sua visão também acho barata, a Bolsa Americana caiu muito, SP500, o índice caiu 20%. O investidor deve olhar mais para o Brasil, para o exterior, ou na sua opinião, fazer ali um balanço entre os dois? Carol, eu vou falar um pouco como eu faço a minha carteira ao longo do tempo, tá? Eu busco ter na quando eu estiver nos meus 65 anos, mais ou menos uns 45% do meu patrimônio fora e o restante dentro do Brasil. Só que isso é um target para daqui 26 anos, né, eu tenho 39 anos. Hoje eu tenho por volta de 25% em ativos fora do Brasil, não necessariamente só nos Estados Unidos, mas fora do Brasil, e o restante dentro do Brasil. E eu vou pilotando os meus novos aportes, seja através dos dividendos que eu recebo e dos aportes que eu faço, pensando nisso, mas olhando lá para frente. Nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu fiz muito poucos aportes na bolsa americana. Por quê? Porque os múltiplos estavam bem altos, eu não gosto de fazer previsão de dólar, mas assim, o dólar estava desvalorizado, ou melhor, estava valorizado, Né? e os ativos brasileiros estavam muito estressados, assim, eu vinha aqui com vocês e falava lá do Banco do Brasil, a 3 vezes lucro, ele está próximo da máxima, mas ainda está 3 vezes e meia lucro, o lucro cresceu, ele basicamente valorizou o que cresceu o lucro e continua pagando bons dividendos. Então nos últimos 2 anos eu priorizei ativos no Brasil. No Na última semana, pela primeira vez em muito tempo, eu dei uma priorizadinha nos ativos americanos que caíram muito. Empresas como a Amazon, Google, foram empresas que eu investi. Fazia alguns anos que eu não comprava essas ações e pela primeira vez em algum tempo, eu estou comprando. Mas um dos motivos, tá mais barato, o dólar até tinha dado uma queda, agora voltou, né, mas eu aproveitei aquela quedinha do dólar ali e principalmente, como eu tenho aquele meu objetivo em 2045, tem uma hora que eu vou ter que fazer aportes no Impacto. exterior, então eu tinha feito isso. Mas cada dia é um dia, né, o dólar já subiu, as ações americanas, nesse momento que a gente está gravando, estão se recuperando, então talvez eu volte os meus aportes aqui para o Brasil, porque tem algumas quedas que aconteceram, como eu citei aí o Banco do Brasil, que é uma empresa que vai continuar interessante. Então, eu estava falando quais ativos no Brasil, o agronegócio, e eu acho que tem empresas brasileiras que, de certa forma, estão um pouco blindadas disso tudo. Então, talvez empresas do setor elétrico, talvez algumas empresas do setor financeiro como Itaúsa Mas e uma Banco. carteira mais defensiva também, né, uma É, estratégia de também estar ali na defensiva também. óbvio que talvez seja impactado, tem sempre um impacto, mas vai ser um impacto menor, né, assim, putz, se tiver uma freada da economia chinesa, isso vai bater um pouco no comércio do Brasil, isso pode ter um impacto em PIB, deve ter, mas nada que, seja estrutural. Eu acho que essas empresas têm escala, têm vantagens competitivas que dificilmente se perderam. Talvez elas vão perder 2 anos de crescimento, mas vão continuar lucrativas e pagando bons dividendos. Não vejo que uma queda do comércio mundial, e essa é uma, entre aspas, vantagem do Brasil. O Brasil é uma economia fechada. A gente, por incrível que pareça, exporta pouco e importa pouco. Então, nesses momentos em que a economia mundial ela tá abalada, a gente tende a sofrer menos. A gente sofre das coisas que a gente sempre teve, né, justamente talvez a ausência disso, a ausência de Ó, comércio mundial etcétera. e também da falta de abertura comercial, né, o que está acontecendo no mundo? Uma queda da atividade comercial, que o Brasil
pouco participou dessa festa. A gente tem exportação, a gente tem importação, mas na hora que você pega o quanto que o Brasil comercializa em relação ao PIB, vou chutar aqui, das 10 maiores economias, deve ser a menos aberta a comércio. Então, de certa forma, a gente tem uma economia um pouco mais fechada. Quando acontece isso, a gente sofre menos. A gente não pegou o boom dos últimos 30, 40 anos, isso é verdade, né? Assim, o PIB do Brasil per capita não cresceu muito. Isso é o lado ruim de você não ter uma economia aberta. O lado bom é que quando acontece um negócio como esse, você não perde aquilo que você não ganhou, né? Sim, exatamente. Ô, Thiago, a gente, com essa crise global, a gente, claro que era previsto, o barril do petróleo caiu aí, sei lá, 20, mais de 20%, né? E a gente tem notícia de especialistas falando, olha, por um lado vai desafogar um pouco a inflação aqui no Brasil. Exatamente. Queria que você falasse sobre isso e também sobre ações, por exemplo, como a Petrobras, como a Prio, Tá. no caso, que caíram muito nos últimos dias, e se são uma boa oportunidade para investir agora. Bom, vamos lá. O Brasil, ele passou de um importador de petróleo para um exportador de petróleo. E dependendo de como for a dinâmica da margem equatorial, a gente pode ter se tornado assim um exportador de petróleo quase que de maneira permanente, ou pelo menos até 2040 não deveria ser uma preocupação. O que me faz perguntar, é bom ou é ruim um preço de petróleo mais baixo? Por incrível que pareça, se esse for o cenário, e é o que está se desenhando pelo menos até 2030, 2035, quando o pré-sal ele atinge seu pico, é ruim um preço de petróleo baixo para o Brasil. Alguém pode falar, mas Thiago, e o consumo aqui? Realmente, ó, talvez o preço na bomba ele fique menor, mas a gente tem que lembrar que a Petrobras ela é uma empresa estatal, ela paga royalties, paga royalties e recebe dividendos. O Brasil, em 2022, teve um aumento do petróleo, né, no mundo, e isso permitiu, André, nós fazermos algumas políticas públicas. Né? Se você pegar o Bolsa Família, que foi de R$ 200 para R$ 600 e tem sido mantido em R$ 600 até hoje, quem pagou essa conta, lá atrás principalmente, foi o aumento dos dividendos da Petrobras. Provavelmente aí tem várias pessoas que eram acionistas da Petrobras naquela época, talvez você fosse também. Você se lembra dos bons dividendos que vocês receberam, Muito, muito. né? E se a gente recebeu muito, O imagina governo recebeu muito, muito também. muito mais que a gente. Muito mais, muito mais. Né? Então, se você tem 1% da Petrobras, imagina o governo que tinha 33%. Exato, é. Né? Então faturou muita grana. E a gente que é um pequeno acionista ficou feliz, imagina o governo com aquele dinheiro. O que ele fez com aquele dinheiro? Fez uma política pública, que precisa ser avaliada constantemente se foi um bom ou não um bom negócio, que foi passar o Bolsa Família de R$ 200 para R$ 600. Então, às vezes, o consumidor pagou ali na bomba e muitos desses consumidores não receberam o benefício de você ter uma estatal lucrativa, porque quase todo o benefício foi para o Bolsa Família. Sim. E não foi bom nem para o governo que deu, porque trouxe poucos votos desse público para o governo da época, né, para o governo Bolsonaro. Então, não teve tanto ganho político para ele. Na época foi bom para o cara que recebe Bolsa Família, que passou de R$ 200 para R$ 600 e com isso pôde apostar um pouquinho mais nas bets da vida, né? Porque a gente está vendo também que Simplesmente. parte desse dinheiro está indo para bet. Mas uma estatal lucrativa deveria permitir fazer políticas públicas adequadas. No Brasil, a gente tem que avaliar. Essa política pública que eu citei anteriormente, eu tenho minhas dúvidas se foi o melhor uso. Tá aí esses números grotescos de Tigrinho e de Bet. Né? Boa parte desse dinheiro dos royalties do petróleo e dos dividendos da Petrobras, infelizmente, estão indo parar nessas bets da vida. Se a gente fizesse o bom uso desse dinheiro, como outros países fizeram, né? A Noruega foi muito construída, uma das melhores rendas per capita do mundo com esses royalties. Uma das maiores rendas per capita do mundo são aqueles países ali também do Oriente Médio, né? Catar, Sim. Emirados Árabes. Eles construíram um país e uma infraestrutura com os royalties do petróleo. Nós, infelizmente, Mandamos pro desperdiçamos assistencialismo, né? e que virou esse consumo supérfluo de joguinhos. Como é que fica na sua visão? Claro, a gente não tem uma bola de cristal aqui, mas como é que fica a bolsa de valores? Qual é a tendência da economia para o ano que vem? A bolsa vai dançar conforme os resultados eleitorais, né?
Não precisa ser gênio para ver que a Bolsa Brasileira estava indo bem conforme as pesquisas de popularidade do governo foram se deteriorando. Então foi isso, assim, né, que movimentou a Bolsa, porque os investidores, eles gostam de uma certa estabilidade macroeconômica, então inflação baixa, superávit, câmbio flutuante, enfim, é o tripé macroeconômico, né? E o câmbio flutuante, será que ele é flutuante quando você faz a maior queima de reservas da história? Não sei. O, a inflação está sob controle? N- Não está, né? Está acima dos índices sugeridos. Eu acredito que boa parte dos investidores do Brasil gostariam, se não de uma mudança, pelo menos de uma mudança das políticas econômicas adotadas. Esse modelo de, enfim, gastar mais do que se arrecada, eu estou tentando resumir aqui, dá para falar, daí o Léo pode falar por que que se gastou e aonde que vaza esse dinheiro, é um modelo que deveria ser superado e que o mercado que olha um pouquinho mais para frente, e muitos investidores como eu, eles cresceram vendo essa política sendo adotada e nós vimos os resultados insatisfatórios que esse tipo de abordagem econômica trouxe. Então, na hora que a gente cresceu vendo isso e a gente vê sendo testado novamente, a gente bota nos nossos modelos aquilo que a gente aprendeu lá atrás, né? Sim. E quando a gente bota nos nossos modelos, a gente vê mais inflação, menos crescimento. Então, no mínimo, gostaríamos de uma mudança dessa prática econômica. E qualquer cenário que se desenhar mais provável de uma mudança de políticas econômicas tende a valorizar a bolsa. Ou seja, as pesquisas eleitorais, a gente até a participação do Léo Siqueira agora é importante para falar sobre isso. O mercado demonstra que quer uma mudança do governo atual, né? Porque saiu pesquisas aumentando a desaprovação do governo Lula. A gente viu que a bolsa respondeu de forma positiva. Agora está recuando por causa do tarifaço do Trump e esse clima ruim que se tornou aí na guerra comercial. Mas até quero saber de você, Léo, essa desaprovação que vem aumentando quanto ao governo Lula, qual que é a reação lá em Brasília? Qual que é a imagem para 2026? O Lula segue muito forte ainda ou a gente começa a desenhar um cenário de que a direita tem mais chances de ganhar as eleições do que a esquerda? Exato. Só um ponto, Thiago, muita gente tem falado assim: "Ah, porque a bolsa, se você olhar, ela não tá tão mal até, né, pô, atingiu a máxima histórica", mas a gente tem que esquecer que a gente não pode esquecer que a gente tem que olhar o EWZ ali, o índice da bolsa em dólar, né. E quando a gente vê a bolsa em dólar tá o quê? Uns 50% da máxima E histórica? provavelmente na mínima aí dos últimos 10 anos, ou Exato. próximo da mínima. Exato, então que a gente tem que olhar a bolsa em dólar, né, que captura outros efeitos como inflação, etcétera, porque bolsa no fundo também não deixa de ser bolsa é preço, se é preço significa que você tem aumento de preços, logo a sua bolsa vai subir. Então a bolsa na Venezuela ela tende a subir, ou na Argentina ela tende a subir, não porque as empresas estão indo bem, mas porque no fundo não deixa de ser preço, né. Tá vendo? Foi ali quase 50.000 no máximo o EWZ, né, 10 anos, se quiser botar mais, dá até mais chocante. é 80.000 quase e tá 25.000 pontos agora o EWZ, 25.000 pontos o EWZ em dólares. Ou seja, a bolsa tá muito mal e quem tá no mercado financeiro 100%, igual o Thiago, igual vocês, sabe o quanto tá difícil você ter retornos positivos. Bom, agora voltando à questão do Lula, bom, primeiro ele é forte na esquerda, é o único nome aí competitivo na esquerda e muito como resultado de tudo que ele fez aí nos últimos anos, porque é muito óbvio que qualquer nome que tente ascender ou ter um espaço um pouco maior, ele vai lá e tira da jogada. Quer ver um exemplo? Helena. Heloísa Helena, tava ali com um grande destaque, tirou. Marina Silva, tirou. Flávio Dino, ele deu uma saída honrosa pra ele, que esperto que ele é, como é que eu vou tirar esse cara? Então eu faço ele cair pra cima, dou uma vaga no STF. Então ele conseguiu se viabilizar como o único cara da esquerda desde 1990. Ciro Gomes, ele poderia ter apoiado o Ciro Gomes em 2018, já que ele queria um plano da esquerda. Não, vamos lançar o Haddad e vamos fingir que o Ciro Gomes não existe.
Então ele é o único nome da esquerda e obviamente isso agora tem um custo, porque ele está mais velho, está com a saúde debilitada, está com uma reprovação alta e não formou nenhum sucessor. Ele é o principal nome da esquerda. Agora, ele está muito desgastado por alguns motivos, porque eh, a política sempre desgasta as pessoas e também você toma medidas igual ele tomou, maior escândalo de corrupção da história, mensalão, petrolão, etc. Obviamente isso vai desgastando o político que está lá. É só ver os altos índices de reprovação. Então, para 2026, na próxima eleição, o que as pesquisas mostram, o que as pessoas mostram é que a gente está cansado aí desse modelo. Eu acho inaceitável, desde 1990, a gente está discutindo as mesmas pessoas na presidência.